E aí, galera, belezinha? Bom, então agora dando continuidade ao nosso curso, ainda na parte de condução de calor, eu queria falar na aula de hoje sobre um assunto que o pessoal, os alunos da engenharia de um modo geral, quando vão cursar as disciplinas vinculadas a transporte de calor e massa, eles costumam ter muitas dúvidas, né? E costuma ser meio que um bicho papão, assim, saca? Que são as aletas ou superfícies estendidas. Então, a aula de hoje ela vai lidar com um assunto que a gente chama de aletas, que são superfícies estendidas é, para transferência de calor. Poderíamos colocar assim, um pôr transfer aqui, né? E eu costumo falar o seguinte, velho, que os assuntos que são realmente bicho papão assim para os alunos de transferência de calor costumam ser dois assim, né? Aletas e radiação. Aí o bicho costuma pegar um pouquinho assim, tá? Então é muito importante que na aula de hoje a gente consiga formular muito bem as bases conceituais teóricas para que vocês de fato entendam a física desse tipo geométrico de sistema, que são essas aletas que eu vou definir logo mais com vocês, porque grande parte da complexidade subsequente, que geralmente costuma confundir os alunos, ela vai vir de uma construção cuja base vai ser a aula de hoje. É o entendimento físico do mecanismo de transporte de calor, principalmente por condução numa superfície estendida. Então, para que a gente saia do campo do misticismo e entre no campo realmente do pragmatismo definitório das coisas, vamos aqui definir o que é uma aleta, né? Eu separei aqui algumas figurinhas para a gente definir isso que eu chamo de aleta. Então, a aleta seria basicamente a aleta é a superfície estendida que você adiciona a uma parede sólida, geralmente aquecida, para você aumentar essa área de troca de calor. Isso aqui é muito usado, por exemplo, em sistemas de resfriamento para processadores, né? Você abre, por exemplo, um computador e próximo da placa-mãe ali tem ali onde você coloca de fato o processador, que é o bicho que mais vai esquentar, porque ele tem muitos circuitos integrados muito pequenos, né, que consomem uma potência elétrica para poder operar, e ele não tem área de troca. Então, a aleta é uma extensão geométrica da superfície sólida, geralmente aquecida, que você vai utilizar para poder melhorar esse processo de troca de calor de uma coisa muito quente que não tem área para isso, com um fluido que geralmente vai passar em torno desse cara para poder esfriar ele, né, num mecanismo combinado de convecção e condução. Então esse aqui seria um tipo de aleta. Eu separei várias geometriazinhas aqui diferentes, né? Esse aqui seria também uma simulação computacional do campo de temperatura numa aleta. Você vê que a base fica muito quente aqui, e aí você tem uma distribuição não linear, não uniforme, não homogênea de temperatura ao longo da aleta. E é isso que eu vou investigar na aula de hoje. A gente vai desenvolver um modelo inicial para prever como que a temperatura varia ao longo de uma única aleta. Eu separei aqui também mais figuras de aletas. Aqui a gente tem já outro tipo de aleta, no qual essa superfície estendida, em vez de ser, sei lá, esses retângulozinhos aqui que você prolonga, são esses anéis que você coloca em torno de um tubo. Aqui você tem uma simulação computacional de um escoamento em torno de uma superfície aletada, de uma geometria um pouquinho diferente. A gente poderia ter também tipo aletas, né, com esse tipo de formato aqui. Enfim, os formatos são diversos. Eu peguei uma figura aqui também de uma aleta, de um radiador de transformador. Transformadores elétricos são dispositivos de engenharia que costumam esquentar bastante, porque trabalham com tensões e correntes muito altas e por efeito Joule esse cara esquenta. Então, um radiador é um componente muito importante num transformador elétrico. Ele é um trocador de calor aletado para você conseguir resfriar de maneira mais eficaz esse transformador. Inclusive, anos atrás, assim, eu participei de um projeto que a gente estava tentando investigar um fenômeno físico chamado convecção termomagnética. Tem até um videozinho aqui nesse canal, assim, desse fenômeno físico, né? E na época esse problema veio para a gente por uma demanda da Eletronorte, né? Que estava tendo muito problema com defeitos em transformadores elétricos por superaquecimento, né? Então, assim, a gente pensou na época em estudar esse problema físico, no qual um fluido magnético poderia, em tese,
se fazer valer de um campo magnético já existente na estrutura de um transformador para induzir novos padrões de movimentação desse fluido que iria escoar em torno de um transformador para poder tipo, esfriá-lo, né? Então, enfim, isso aqui é um cara importante para o funcionamento de um transformador elétrico. Isso aqui é um radiador aletado, né? E aí eu peguei do Incropera uma sequência, uma figurinha também, né, no qual ele mostra geometrias típicas de diferentes aletas, né? O que você observa é o seguinte, aqui nessa figura 1, na figura 2, na 3, na 4, na 5, você tem tipo um conjunto aletado, ou seja, um conjunto geométrico de várias aletas, né? Que vai servir para você aumentar essa área de troca. Mas a formulação teórica em torno da modelagem dessas taxas de troca em função de parâmetros geométricos do seu sistema aletado, ela começa com uma única aleta. Então aqui nessa figurinha, né, que eu peguei do Incropera, eu tenho 4 aletas de formatos diferentes. Na letra A, eu tenho uma aleta com área da seção transversal uniforme, né, ela não varia, ao longo dessa direção aqui. Deixa eu colocar aqui agora a minha mesinha digitalizadora, que eu acho que ela vai ser mais interessante do que meu teclado, tá? Que eu posso usar aqui caneta e tal. Então, vamos pôr aqui uma caneta preta. Nessa figura aqui, né, A, eu tenho uma aleta com área da seção transversal uniforme, uma única aleta. Aqui na B, essa área já varia, né? Então essa área da seção transversal aqui, ela começa grande, vai ficando pequena, ela vai afunilando. Aqui eu tenho uma aleta anular, né, que é o mesmo modelo usado nesse exemplo aqui, desse conjunto aletado, que eu separei para vocês. E aqui eu tenho uma aleta em forma de pino cônico, né, cada uma com uma geometria diferente, e essa geometria ela vai afetar a distribuição de temperatura ao longo da aleta. Então, a aula de hoje vai ser uma aula extremamente matemática, na qual eu vou tentar desenvolver um modelo matemático de predição da temperatura ao longo de uma única aleta. E aí, com base nesse desenvolvimento, a gente vai, nas aulas subsequentes, estender, né, os conceitos que a gente vai aprender na aula de hoje para conjuntos aletados. Aí a coisa vai ficando mais complicada. Então, é muito importante que você entenda bem a aula de hoje, porque ela é a base para que você não fique confuso no futuro com relação a esse assunto, que é muito importante num contexto de engenharia. Beleza? Então vai ser uma aula densa matematicamente, eu adoro isso, né? Vamos brincar com equações diferenciais, vai ser bem da hora esse rolê. Então vamos começar aqui tentando fazer um modelinho para aquilo que a gente quer estudar. Se não me engano, essa é a figura que eu vou usar como referência. Aqui eu tenho uma única aleta. Esse aqui é o meu sistema de eixos, XYZ. Né? Essa aleta ela tem uma área da seção transversal variável, então esse AC é a área da seção transversal. É secção, né, que a galera chama, sei lá, velho. Transversal. Esse cara aqui ele é função de x, então ele varia ao longo da direção do fluxo. Essa superfície aqui é a parede quente, na qual você vai grudar a tua aleta. Mais para frente a gente vai ver também que essa junção da aleta na parede, dependendo do processo físico, pode estar vinculado também a uma resistência térmica de contato. Isso vai ser incorporado no futuro no nosso modelo. E a física do que está rolando aqui é o seguinte. Está chegando uma quantidade de calor Qx. Esse cara aqui vai ser taxa. Eu vou trabalhar com taxa. Né? Pela lateral esquerda, vamos colocar assim, da aleta. Parte desse fluxo que chega por condução, então isso aqui é importante falar que esse Qx ele está vinculado a um processo de condução. Parte desse cara é convectado para fora, então isso aqui é convecção. Tem um diferencial de calor convectado, um dQ-conv, então convecção. E né, a diferença entre o que chegou aqui por condução e o que saiu por convecção é o que consegue chegar nessa lateral aqui da aleta também por condução. Então essa aqui é a ideia do meu problema. Né? Chega um pouquinho por condução, um pedaço sai por convecção, porque geralmente em torno da aleta eu vou ter sempre um movimento de um fluido ali para resfriar. Né? A aleta ela
ela é uma extensão, um prolongamento geométrico da superfície, por onde o calor vai fluir por condução dentro dela, mas vai estar sempre vinculado a um escoamento ao redor, que vai pegar esse calor que vem por condução e vai convectá-lo, né? Então, chega por condução, sai um pouco por convecção, o que sobrou continua fluindo através da aleta por condução. Então, a nossa modelagem matemática, na busca por uma equação diferencial que represente a variação da temperatura ao longo da aleta, e eu vou usar isso como base para construir as relações úteis de engenharia vinculadas a esse assunto, isso aqui parte de um balanço de energia. Então, vamos colocar aqui, eu vou começar a aula de hoje então com um balanço de energia. E hoje, como a aula é uma aula que vai ter muita dedução matemática, eu trouxe uma colinha. Essa cola é basicamente as minhas anotações dos meus cursos de transferência de calor, superfícies estendidas, aleta. Olha que coisa linda! Formulação matemática. Então eu vou consultar isso daqui para a gente organizar essa dedução aqui na aula de hoje, belezinha? Então, esse balanço de energia, que vai levar na minha equação 1, deixa eu colocar ele aqui com uma cor preta, ele começa o seguinte, vai chegar aqui um QX, opa, isso aqui está no modo régua, né? Então apaguemos isso daqui, desabilitemos o modo régua. Então vai chegar aqui uma quantidade QX por condução. Isso que chega mais aquilo que está saindo, melhor, vamos pôr as setinhas direito, né? Chega QX e esse QX ele vai bifurcar. Parte dele vai virar fluxo convectivo, parte vai virar o que volta aqui. Então, isso que chega vai ser igual à quantidade que é convectada. Isso aqui é uma análise diferencial, então eu faço um corte num pedaço da minha aleta para fazer um balanço de energia numa seção transversal infinitesimal, né? Por quê? Porque eu quero chegar numa equação diferencial. Eu quero avaliar as diferenças entre o que acontece no caminho desse fluxo para, a partir dessas diferenças infinitesimais, construir uma equação diferencial cuja solução vai me dar a distribuição de temperatura. Então chega QX, taxa, isso aqui vai virar um pouco de calor convectado e um pouco do que vai sair em Q de X mais dx. Então essa é a equação que eu vou chamar de 1, meu balanço de energia. E aí, o objetivo aqui é você modelar cada um dos termos da equação 1. Então agora a gente vai modelar cada um desses caras. Vamos puxar uma setinha para cá, uma setinha para cá, uma setinha para cá. Essa taxa de calor que chega aqui, né, eu vou modelar usando a lei da condução de calor de Fourier, porque vem por condução. Então esse QX aqui, eu vou supor uma equação para ele, QX, ele vai ser igual a menos o K. Eu vou considerar a condutividade térmica fixa ao longo da aleta, não varia em tese. No futuro, eu poderia incorporar um modelo mais sofisticado de uma equação diferencial que computasse variações espaciais da condutividade térmica com a posição do espaço, ou inclusive com relação à própria temperatura, que também varia no espaço, daria para fazer um negócio mais sofisticado. Então, esse aqui vai ser menos K dt dx. Se eu coloco isso aqui, seria fluxo. Para eu ter a taxa, eu multiplico pela área. Que área? A área normal, a passagem do fluxo condutivo. Então, a área da seção transversal. Esse é de cross-section. É importante falar que essa área aqui, nesse contexto geral de uma aleta que tem um formato de cone, ela varia com x. Então, eu vou pôr assim, uma área da seção transversal, que no meu contexto aqui geral, deixa eu colocar minha canetinha aqui, é função de x. Essa equação, vamos dar um númerozinho para ela, porque ela vai ser utilizada mais para frente na minha modelagem. Isso aqui vai ser minha equação número 2. Vamos pôr ela numa caixinha aqui para ficar organizada. Desabilitar a régua. Equação 2. Essa quantidade de calor convectado aqui, eu vou modelar através da equação 3. Isso aqui vai ser modelado via lei do resfriamento de Newton. Então, esse diferencial de calor convectado vai ser igual a H, um coeficiente, Boole de convecção de calor, que multiplica uma área, só que agora a área vinculada ao processo de convecção não é essa área da seção transversal, é essa área de fora aqui, ó, que eu estou colocando em azul. Essa cascazinha que eu chamei de DAS, S de superficial. Então a convecção vai sair pela casca, é outro tipo de área que está vinculada à passagem
do calor por convecção. Condução é aqui, a área normal, cross-section. Convecção é aqui, a área superficial. Então, é um H que multiplica um diferencial de área superficial, o DAS. E aí eu vou usar a lei do ressentimenento de Newton. Eu vou ter aqui uma temperatura, naquele ponto X, menos um T infinito. Eu estou tentando aqui explicitar de maneira clara as dependências das minhas variáveis com relação a x. O que varia com x, o que não varia, porque isso vai levar uma equação diferencial para eu prever temperatura em função de x. Então, é importante que eu saiba exatamente o que varia e o que não varia com relação a x, né? Pô, tá palha essa parada aqui, vai ficar assim mesmo, foda-se. Então, essa aqui vai ser minha equação 3. E aí, aqui que geralmente o pessoal tem um pouco mais de dúvida, né? Nessa taxa de calor que sai em x mais dx. E eu vou usar um recurso que eu já usei aqui nesse curso algumas vezes, que é aquela ideia da série de Taylor, né? Que ela é sempre usada numa análise diferencial, ou seja, análises de diferenças. Eu quero saber quanto que uma variável vale aqui em função do quanto que ela vale aqui. Qual que é a diferença dessa variável entre esse ponto e esse do espaço? Num espaçozinho pequenininho, né? Assumindo que essa distribuição ela é monotônica, contínua, eu vou sempre usar expansões em série de Taylor para poder representar as variáveis em posições que eu desconheço, mas que estão próximas de uma posição na qual eu conheço como aquela variável se comporta. Quem é a variável aqui? Taxa de calor. Eu conheço ela em x? Conheço. Equação 2. E em x mais dx? Não conheço. Vou expressar em termos do quanto ela vale em x. Então aqui eu vou ter que a quantidade de calor em x mais dx ela vai ser igual à quantidade de calor em x mais o tanto que isso aqui variou ao longo de x multiplicado dx. Aqui, deixa eu ver se eu já vou desenvolver logo uma expressão. Eu acho que a gente já pode pegar isso daqui. Vamos chamar de equação 4 e vamos substituir. Eu acho que a gente tem espaço para isso. Talvez caba até aqui. Vamos colocar aqui tipo um boxzinho. Para a gente fazer o seguinte. Aqui eu vou substituir já 2 em 4. Então, no lugar desse QX aqui, eu vou colocar isso daqui, tá? Para a gente modelar esse fluxo, essa taxa de calor por condução que chega em x mais dx. Então, se eu pego 2 e põe em 4, eu vou ter o seguinte, que Q de x mais dx vai ser igual a Q de x, que é menos K dt dx AC, mais a derivada com relação a x do fluxo. Aqui eu vou assumir K constante na equação 2. Então eu vou ter uma derivada com relação a x de AC, que varia com x, dt dx, dt dx, e o K aqui. Tá bem tremidinho, porque eu estou bem no cantinho, mas enfim, é isso. E esse sinal aqui, se não me engano, é de menos, né? E faltou aqui um negócio que não vai caber. Que agonia que eu tenho quando essas coisas não cabem, velho. Tem tipo um dx que multiplica aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir esse AC. Ou melhor, eu vou pegar esse cara inteiro aqui e vou colocar mais pra cá. Então aqui eu tinha menos K dt dx AC. Aqui eu vou ter o K tá aqui já. Vamos pôr menos K aqui. Menos K, dt dx. Tá muito feio, deixa eu pôr isso aqui melhor, bonitinho, velho. Eu tenho um pouco de agonia com esses negócios meio feios, saca? Eu não sei, cara. Eu acho que a estética é uma parada tipo, muito importante assim no rolê. Então eu tenho que derivar com relação a x as coisas que variam com relação a x, que é essa derivada e essa área. Então eu vou pôr assim, dt dx AC. E aqui eu tenho um dx, então dx. Pronto. É isso. Então aqui eu vou ter que aplicar uma regra do produto aqui, porque tanto esse cara quanto esse, né, variam com relação a x. Isso aqui vai ficar então Q de x mais dx vai ser igual a menos K dt dx AC menos. Aí vamos pôr aqui tipo em colchetes.
melhor. Vamos pôr menos K, com colchetes. Aqui eu vou ter a derivada segunda de t com relação a x, que multiplica uma área, mais a derivada primeira de t com relação a x, que multiplica a derivada da área com relação a x. É muito difícil escrever nesse espaço tão curto assim, sabe? Tipo, o tamanho da minha tela é desse tamanho aqui. A da mesa é desse tamanho aqui. Então tem que fazer movimentos muito curtinhos, vai ficar meio tremido, é meio foda, velho. Mas acho que vai rolar. E aqui tem um dx. Só conferindo se eu não fiz nenhum erro de conta. Tá certo. Perfeito. Então, essa aqui vai ser a minha equação que eu vou chamar de 5. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou substituir em 1, 2, 3 e 5. Então, substituindo 2, 3 e 5 em 1, que é o balanço de energia, que é onde está a física, né? É no balanço de energia que está a primeira lei. Tem que ter algum lugar que tenha ali uma lei da física para reger a minha modelagem, tá? Então, a gente tem já esse balanço, vamos substituir as equações 2, 3 e 5 na minha equação 1. Vamos lá. Aqui eu vou ter Q de x, então, menos K dt dx AC. Igual dqconv h das t menos t infinito. Eu vou parar de pôr assim AC de x, t de x para desdensificar um pouco a nomenclatura. Isso mais esse cara aqui. Esse cara aqui, então, é isso daqui. Então, vai ficar menos k dt dx AC menos, eu vou abrir esse cara em dois termos, tá? Não, se bem que por enquanto não, deixa assim, k, derivada segunda de t, com relação a x2, AC, beleza? Mais a derivada primeira de t com relação a x, que multiplica a derivada da área com relação a x, que é a área AC. Tudo isso aqui, dx. O que rola? Esse cara aqui ó, já corta com esse daqui, o que é ótimo. E aí, eu vou passar esse cara aqui, que está com sinal de menos, para o lado esquerdo, e vou dividir a equação inteira por dx. Se eu faço isso, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter k d2t dx2 AC mais k dt dx dac dx. Passei para lá. O lado de cá eu vou ter h. Esse dx eu vou dividir, então vai ficar t menos t infinito que multiplica das dx. É legal porque aparece várias coisas bem geométricas aqui, né? Como que essas áreas variam ao longo de x e tal. Isso vai aparecer no meu modelo já. Vocês estão sentindo que isso aqui está virando uma equação diferencial para t, né? Derivada segunda, derivada primeira, né? T sozinho. Então a coisa está ficando bem interessante, assim. Como é que eu vou reorganizar esses termos aqui? Deixa eu ver como é que eu fiz aqui no meu caderno para a coisa ficar bonitinha. Eu dividi todo mundo por K, maravilha. Ótimo. Vou fazer o seguinte, então. Vou pegar essa equação aqui e vou dividir por K AC. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter, então, uma derivada segunda de t com relação a x mais 1 sobre AC dac dx dt dx. Esse cara aqui divide por k, beleza? Aqui eu vou ter, então, h sobre k, t menos t infinito, melhor. Vamos pôr esse cara no final. Eu quero chamar atenção para umas
para um fato específico aqui sobre como a geometria está organizada em certos termos aqui. Então, H sobre K, aqui eu vou ter, dividir por AC, então eu vou ter 1 sobre, melhor, em vez de pôr 1 sobre, como eu falei, a estética é muito importante, né? Então, H sobre KC, perfeito. DAS dx, perfeito. Agora sim, T menos T infinito. Perfeito! Eu vou organizar esses termos então, para poder separá-los da seguinte maneira. Deixa eu ver se está certa a minha conta. Está batendo aqui, yes. Então, esse cara aqui eu posso organizar, simplificar como derivada segunda de t com relação a x2 mais uma função f de x, porque esses caras todos são funções de x, né? A área da seção transversal varia ao longo de x, né? E a derivada dela também, a princípio. Então, f de x dt dx, maravilha, igual a uma função que eu chamei o quê? Melhor. Olha que legal. Esse t aqui, ó, ele passa para cá negativo, então fica menos uma função g de x, que multiplica t, igual a menos uma função g de x, que multiplica t infinito. Olha que equação diferencial bonita, velho. Né, que no caso mais geral possível, né, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, não linear, porque essas funções são funções de x. Né? Ela pode ser não linear, pode ser linear, depende da geometria. Então essa equação vai ser muito importante. Eu acho que a gente pode dar um número para ela, ela vai ser uma base assim. E eu vou tentar resolver essa equação aqui para uma condição de contorno específica, para uma aleta específica. Mas antes disso, vamos organizar o rolê. Isso é a equação 6. E quem é f de x, g de x? Vamos pôr aqui, f de x é 1 sobre a área da ação transversal, que multiplica a derivada de AC com relação a x. F de x é uma coisa que vem da geometria. Ou seja, a equação 6 é uma equação geral para um aleta. Ponto. Né? A geometria, se vai ser um cone, um tronco de cone, um pino reto, retangular, vai mudar essas funções que multiplicam essas derivadas. Beleza? Então, isso aqui, geometria, isso aqui é importante. Pá. E a função g de x, ela é esse cara aqui. Então, ele tem assim uma parcela geométrica, que eu vou separar aqui, 1 sobre AC DAS dx, isso é geometria, que multiplica H sobre K. H sobre K são as propriedades aí de condução do material que compõe a aleta e de convecção do escoamento em torno desse cara. Tá? Então tem um pouquinho de geometria, mas também tem um pouco de propriedades da aleta e do flow. Que flow? O flow que passa em torno da aleta para convectar calor. Beleza? Temos uma equação aqui. Eu vou resolver essa equação aqui, equação 6, para ver como é que a temperatura se distribui numa única aleta que tenha uma geometria específica. Eu tenho que especificar a geometria para poder resolver e tenho que deixar muito claro a condição de contorno que eu vou usar. E aí pode parecer um rolê meio chato isso, de você ficar, caralho, mas porra, um monte de dedução e balanço de energia para chegar numa equação diferencial, para saber como é que varia a temperatura, para quê? Né? Eu vou mostrar na aula subsequente que você conhecendo esse comportamento da distribuição de temperatura ao longo da aleta, você vai conseguir construir vários outros conceitos em cima dele, como por exemplo a quantidade de calor trocada entre a aleta e o meio, ou entre o conjunto aletado e o meio, e nisso a gente vai definir a eficiência de aletas, a eficiência de conjuntos aletados, para que você consiga fazer projetos de coisas que são muito complexas, que são conjuntos aletados para fins de maximização, de troca de calor, principalmente em componentes eletrônicos. Então é um negócio útil para cacete, né? Ou como a gente diz hoje em dia, para um caralho. É muito útil essa porra. Então é importante que vocês entendam
que às vezes pode estar sendo meio chato esse rolê de ficar lidando com equação diferencial para modelagem de problema físico, mas que isso vai chegar num lugar palpável para que você, como engenheiro, consiga dimensionar coisas, projetar coisas, estimar quantidades físicas que possam ser de interesse de você, futuro engenheiro. Então, beleza. Então agora eu vou simplificar um pouco a equação 6 e vou fazer uma substituição de variáveis. Só para não ter que lidar com esse cara aqui, com esse termo não homogêneo, que é meio chato. Então o que eu vou fazer aqui? Separar um espacinho aqui e vou propor uma substituição de variáveis. Vou colocar uma canetinha com cor diferente, só para não ficar muito monocromático esse quadro, não ficar feio. Vou propor então o seguinte, que θ vai ser uma variável que varia ao longo de x e que θ vai ser a temperatura, que a gente sabe que varia ao longo de x, menos T infinito. Beleza? Essa equação vai ser a equação 7. Quando eu faço isso e substituo 7 em 6, agora bora pôr aqui azul, eu vou ter o seguinte, a derivada segunda de θ com relação a x é igual à derivada segunda de t com relação a x. Por quê? Porque t infinito não varia com x. Então esse primeiro cara aqui, d2t dx2, poderia ser um d2θ dx2. Tá? Eu vou usar uma nomenclatura para ficar menos denso, que vai ser tipo o linha e o duas linhas. Então o linha é derivada com relação a x. O duas linhas é a derivada segunda com relação a x. Então aqui eu vou ter θ' mais minha função f, que varia com x. Mesma coisa, dθ dx é igual a dt dx, porque t infinita é constante. Então aqui eu vou ter f de x. Perdão, aqui é θ duas linhas, né? Eu pus linha, mas é duas linhas, perdão. θ' de x menos... Aí olha que legal. O meu g de x, quando vem para cá, se eu passo esse cara para cá, fica t menos t infinito, que é o próprio θ. Então fica θ. E aí eu tenho uma equação que fica homogênea. Quando eu faço essa substituição simples de variáveis, a minha equação diferencial, a minha EDO, ela se transforma numa EDO homogênea. E aí eu consigo fazer alguns progressos aqui para poder resolver esse cara analiticamente. Então isso aqui vira uma EDO homogênea. Beleza? Então agora bora investigar a solução desse problema no caso mais simples. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária meio que geral, geralzona. Vale para qualquer tipo de aleta. Eu vou investigar um caso mais simples aqui agora. Então vamos colocar aqui um caso mais simples, para a gente poder começar a tentar desenvolver uma solução para esse cara. Porque não importa assim, se você consegue ou não resolver o caso mais complicado. Se você resolve o mais simples e entende a física, ir para o mais complicado é uma questão só de trabalho, sabe? Trabalho assim, é laboral, não é uma questão intelectual profunda. É só você entender a base e com isso você vai conseguir avançar para os casos mais complexos sem muito esforço. Nossa, eu tô com o nariz escorrendo aqui, velho. Eu tô com um quarto, tá tão mofado isso aqui. Minha casa tá num problema sério de mofo, velho, por conta das chuvas, enfim. Mas faz parte. Qual que vai ser o caso mais simples que eu vou resolver aqui para vocês? Vai ser o caso, tirar essa régua aqui, de área da seção transversal uniforme. Então, eu vou pôr assim, AC uniforme, ou seja, constante, ou seja, não varia com x. E aí, nesse contexto, né, com essa área uniforme, ou seja, eu não tenho, sei lá, um tronco, um cone, um tronco de cone, eu tenho, sei lá, um cilindro, ou tenho, sei lá, um paralelepípedo retangular, sei lá. Para esse contexto, né, a minha área superficial, ela vai ser simplesmente o perímetro
vezes o próprio x. Será que eu tenho uma imagem aqui para mostrar isso? Eu acho que não, velho. Então esquece. Mas seria isso aqui, né? Tipo assim, deixa eu desenhar aqui então para ficar mais claro. Vou colocar aqui. Fazer um desenhozinho bem simples. Se eu tivesse, sei lá, uma aleta circular, isso aqui seria o AC, tá? Aqui seria o meu diâmetro, né? O meu perímetro, que seria esse comprimento do círculo, seria π vezes o diâmetro, né? E aqui a minha área AS, que varia ao longo do x, porque conforme eu vou evoluindo ao longo da aleta, eu vou aumentando o tamanho de área superficial. Vai ser π dx, a área superficial da casca de um cilindro com diâmetro d e comprimento x. Beleza? Então, nesse contexto aqui, o que a gente vai ter de simplificação para essa geometria específica? Vamos voltar aqui para as equações que estão aqui em cima, né? Ó, f de x é 1 sobre AC dAC dx. Se AC não varia com x, dAC dx é zero. Então, f de x é zero. Então, nesse caso, minha função f de x é zero. O que mais? A minha função g de x vai ser 1 sobre AC, beleza? dAs dx. dAs dx é o próprio perímetro para uma aleta com área da seção transversal uniforme. Então, dAs dx é o próprio perímetro. Então, a minha função g de x, ela vai ser 1 sobre AC vezes o perímetro. Então, vai ser o perímetro sobre AC, tudo constante, H sobre K. Então, PH sobre ACK. Vira uma constante. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, f de x é zero, simplifica muito a minha vida. E g de x é uma constante, não varia com x. Olha que top. Então, se eu faço isso e substituo na minha equação, que eu vou aqui ó, agora inventar um número para ela de verde, essa vai ser minha equação 8. Se eu substituo isso daqui em 8, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, θ, duas linhas de x, f de x é zero, maravilha. E menos g de x, θ. G de x é menos ph sobre kc, θ. Isso igual a zero. A coisa fica muito mais simples. O que eu vou fazer, velho? pH sobre kc. Eu vou chamar aqui de m ao quadrado esse HP sobre kc. Por que o quadrado, professor? Porque essa porra dessa equação é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. E isso vai ser conveniente para mim na minha busca por candidatas à solução desse tipo de equação diferencial. Vai ficar mais claro quando eu fizer isso daqui efetivamente. Mas enfim, para a gente organizar isso daqui, a minha equação a ser resolvida é θ, duas linhas, menos m quadrado, θ igual a zero. Aí sim, aí esse é o Brasil que eu quero. Eu tenho uma equação diferencial pequenininha, bonitinha, easy going, muito fácil de resolver. Né? A treta vai ser você conseguir encontrar as constantes de integração que vão surgir a partir da solução dessa equação diferencial usando as condições de contorno. Resolver isso aqui vai ser simples. Essa equação é a equação 9. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Né? Repara o seguinte, velho. Essa equação é uma equação que está te falando o seguinte. A função que eu estou buscando, que é a função θ, ela é uma função que a derivada segunda dela difere da própria função a menos numa constante. Então, a função que se eu derivo duas vezes, a menos numa constante, eu vou ter a própria função original. Qual é a função matemática que vocês conhecem que você deriva duas vezes e meio que dá ela mesma, a menos numa constante? Qual é a função matemática que você deriva duas vezes
e dá ela mesma a menos de uma constante? Essa é a pergunta, né? É a própria função exponencial, né? Exponencial de cx. Deriva isso aí. Vai dar c exponencial de cx. Deriva de novo, vai dar c quadrado exponencial de cx. Então, né, como eu vou ter que derivar duas vezes a função, e vai ter que dar uma constante ao quadrado que multiplica ela mesma, a candidata a isso é a função exponencial. Então eu vou propor aqui o seguinte, propondo no caso mais geral, uma função θ de x que seja, sei lá, uma constante que multiplica a exponencial de menos, perdão, de menos não, da própria função de uma outra constante rx. Eu vou propor isso e eu vou descobrir essas constantes c e r em função da cara da minha equação diferencial e das condições de contorno. Então, se eu pego isso daqui, eu vou chamar de equação 10, e derivo uma vez, note o seguinte, que de 10, o meu θ' vai ser CR exponencial de Rx. O meu θ, duas linhas, vai ser CR² exponencial de Rx. Né? Se eu pego isso aqui e taco em 9, eu vou ter, no lugar de θ duas linhas, C, R² exponencial de Rx, menos M², função θ, C exponencial de Rx. Isso aqui vai ser igual a zero. Corta C com C, eu vou ter a seguinte equação. Eu vou colocar E elevado a Rx em evidência. Eu vou ter R² menos M² igual a zero. Como esse cara aqui ele não é nulo a princípio, ele é arbitrário, o que tem que ser zero para essa equação ser zero? O próprio parênteses. Então eu vou ter que R² menos M² vai ser igual a zero. E aí o R que eu estou buscando vai ser mais ou menos M. Né? Porque eu vou ter raiz de M. Então vai ser mais M ou menos M. Tenho dois valores para R. Então, se o R pode ser mais ou menos M, os dois resolvem o meu problema e uma combinação linear dos dois também resolve. E é o caso mais geral possível. Né? Então eu vou propor o seguinte, e às vezes o cara fica confuso quando fala em combinação linear, então eu vou dar aqui exemplo. Mas se o R tem que ter essa cara, vamos propor o seguinte. Opa. Vou apagar essa porra aqui logo. Vamos propor o seguinte. Que a minha função θ de x que eu estou buscando vai ser um C1 que multiplica um exponencial de mx, porque o R pode ser mais m ou menos m, mais um C2 que multiplica um exponencial de menos mx. Por que isso, pessoal? Eu estou buscando uma coisa que seja geral, que não tenha restrições. Quem vai ditar para mim, quem vai ser C1, quem vai ser C2, vão ser as condições de contorno do problema. Tá? Mas ambas as propostas para R, mais M ou menos M, são válidas. Então, assim, eu poderia propor que a minha solução fosse só C1 exponencial de mx, ou só C2 exponencial de menos mx, ou essa combinação que é o caso mais geral. Então, esse aqui é uma combinação linear que é mais geral. Faça um teste em casa. Vamos pôr aqui, combinação linear das soluções. Das possibilidades, um pouco aqui. Para R, que é o caso mais geral. Faz em casa o seguinte teste. Pega essa equação aqui, que eu vou chamar de equação, sei lá, 10. Deriva uma vez com relação a x, deriva duas vezes, e taca em 9 e vê se essa cara aqui atende 9. Faça esse teste em casa, beleza? Então, está resolvido. Em tese, porque eu tenho aqui C1 e C2 que eu não faço ideia de como vão se comportar. Então,
C1 e C2, para eu ter uma noção do valor desses caras, em função do que eles variam, eu vou ter que aplicar condições de contorno. E aí, no caso de aletas, eu vou ter 4 condições de contorno possíveis. São aquelas, né? Para uma aleta que tem uma temperatura na base pré-definida, a ponta dela pode ser adiabática, eu posso ter uma aleta infinita que já esfriou tudo que tinha que esfriar até chegar na base, grande o suficiente para isso, eu posso ter uma temperatura especificada na ponta da aleta, eu posso ter convecção na ponta, eu tenho essas 4 condições de contorno possíveis para a aleta. Então, eu vou resolver aqui para um caso específico, de uma condição de contorno específica, e depois eu posso passar uns exercícios para vocês resolverem essa expressão para outras condições de contorno na extremidade da aleta. Então, bora resolver isso aqui para uma condição específica, tá? Vamos pôr aqui uma figurinha, que eu acho que eu tenho, que é a condição de contorno que eu vou considerar para resolver o meu problema. Então, aqui, ó, se bem que nem é essa aqui, deixa eu ver qual que eu vou resolver aqui, só um minuto. Temperatura na base. Não é essa mesmo que eu vou resolver, convecção na extremidade, que é o caso mais comum. Beleza. Não lembrava disso. Só conferir aqui as minhas anotações. Então vamos lá. Então vai ser esse caso mesmo que eu vou resolver aqui. Esse caso aqui é o caso de convecção na extremidade da aleta. É o caso mais comum. Convecção na extremidade. Ele é o caso mais comum que existe na prática. Então, bora resolver esse cara. Aqui a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, tá? Então, se eu for colocar as condições de contorno para a minha aleta, vamos tentar organizá-las aqui. Então, condições de contorno. Separar aqui. Vou chamar de CC, condições de contorno. No plural, condições. Tá? Primeira condição que eu vou ter vai ser na base. Então, o T de 0 vai ser uma temperatura que eu chamo de T na base. Então, ali eu vou ter, em termos de θ, um θ em x igual a 0, que vai ser um θ na base. Lembra que minha equação não é uma equação para t agora, mas para θ, né? Então, na base, eu vou ter θb. A condição 2 é a condição de que na extremidade da aleta, né, em x igual a L, aqui, ó, L, eu vou ter um balanço entre o que chega por condução e o que sai por convecção. Então, aqui conde, aqui conve. Esse balanço, ele é regido, ele acontece, ele é manifestado na extremidade da aleta. Como é que eu vou expressar isso? Eu vou ter, então, H, AC, AS, né, velho? Deixa eu colocar aqui melhor assim. Mas se bem que é AC mesmo, porque na extremidade aqui, eu não tenho mais essa casca, né? Isso aqui é uma coisa que confunde muito o aluno. Olha que coisa sutil, né? Imagina que isso aqui é a minha aleta, essa caneta aqui. Então, ao longo da aleta, o calor vai saindo aqui por convecção. E aí, realmente, a área vinculada a essa passagem é essa área aqui da casca. Quando chega na ponta aqui, é essa. Não sei mais o ângulo, mas é essa pontinha aqui pela qual ele vai perder calor por convecção na base. Então é AC mesmo. É a mesma área que vem por condução e sai por convecção. Eu estou bem nessa casquinha aqui, ó, na extremidade, a condição de contorno. Então quase que eu me confundo aqui. Então é AC mesmo. E aí, esse T em L menos T em φ é tipo simplesmente o θ L, né? Que é o fluxo convectivo, que tem que ser igual àquilo que vem por condução. Então, menos K, AC é a mesma área, θ'. Avaliado onde? Em x igual a L. Então, eu corto esse cara com esse cara. E essa equação que relaciona a função que eu estou buscando com sua derivada na extremidade é a minha segunda condição de contorno que eu vou ter que utilizar para resolver esse problema.
Então a complicação mesmo matemática que a gente vai enfrentar agora, que as equações vão ficar meio grandes, vai entrar umas função hiperbólica aí e tal, vai vir dessa condição de contorno. Então vamos começar a organizar então isso daqui. Isso aqui eu vou chamar de equação. Vamos dar número agora, tá? Porque agora ficar com muita equação, é importante numerar. A 10 está aqui já, então essa aqui vão ser as 11, beleza. 11, perfeito. E agora eu vou substituir 11 em 10. Então, 11 em 10. Me acompanha, então. A primeira condição de contorno é em x igual a 0. Em x igual a 0, se a gente olha para a equação 10, x igual a 0 vai ser exponencial de 0 aqui, exponencial de 0 aqui, que é 1. Então, para x igual a 0 é C1 mais C2. C1 mais C2 é igual a θ em x igual a 0, que é θ na base. Então, a primeira equação que eu vou ter vai ser θ na base, θb, vai ser igual a C1 mais C2. Simples, easy, easy. A segunda vai ser um pouco mais complicada. Eu vou ter que pôr θ em L, que é C1 exponencial de ml, mais C2 exponencial de menos ml. Então já vamos colocar aqui. C1 exponencial de ml, mais C2 exponencial de menos ml. Esse aqui é o θ em L. Do lado de lá vai ficar menos K sobre H. E aqui eu vou ter que derivar com relação a x o meu θ. Vai aparecer uns mzinhos, então nos dois caras aparecem m. Isso aqui vai ficar o seguinte, velho. Isso aqui vai começar a ficar interessante, a matemática. Eu vou ter menos k m sobre h, k, m, beleza. Como eu tô sentindo falta, velho, de fazer isso em sala de aula, velho, no quadro, assim, pá, as equações é muito mais da hora, velho, do que sozinho, em casa, com o nariz escorrendo, num quarto cheio de mofo, uma canetinhazinha pequenininha. Mas, enfim, faz parte, é melhor do que ficar reclamando e lendo notícia de jornal e xingando muito no Twitter. Então, aqui do lado de lá eu vou ter que avaliar as minhas derivadas, por isso que eu já baixei o m em x igual a L. Então vai ficar tipo um C1 exponencial de ml menos C2 exponencial de ml. Porque esse cara, quando derivar, vai baixar um sinal de menos aqui. E eu pus o m em evidência já com o menos desse cara aqui. É isso mesmo. Então vai ficar o seguinte. C1 exponencial de ml, maravilha, menos C2 exponencial de menos ml. Eba, 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 tá ficando bem legal. Tá começando a ficar bonito. Tá começando a ter uma matemática que me interessa. E aí, velho, isso aqui, deixa eu ver se eu vou dar um número para esse sistema de equações, eu vou ter que dar. Eu tenho tipo duas equações aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou circulá-las, melhor, eu vou fazer um box, porque isso aqui vai ser muito importante. Vou até pôr mais grosso aqui. Então isso aqui é muito importante. Eu vou continuar. Tá vendo que eu tenho duas equações, né, para resolver C1 e C2. Duas equações e duas incógnitas. Só que isso aqui não é um sistema linear simples assim. Vou fazer o seguinte, para ficar mais bonitinho. Vamos pôr para cima. Isso. Aí sim. Isso aqui eu vou chamar de sistema 12. E aí eu vou fazer alguns parênteses antes para a gente poder simplificar um pouco a nossa vida, porque aqui vão aparecer tipo exponenciais de termos positivos que se somam com exponenciais de termos negativos ou subtraem. Então, assim, algumas funções hiperbólicas vão ser úteis aqui. Então, eu vou definir essas funções com vocês, porque são coisas que os alunos sempre se confundem, ficam perdidinhos, coitados. Eu não quero que vocês se sintam perdidos, né? Tipo, sei lá, se eu puder evitar que isso aconteça, vai ser bom. Então, vamos pôr aqui definições úteis. Definições úteis para encontrarmos C1 e C2. E eu vou definir seno hiperbólico, essa é a função seno hiperbólico de x, e a função cosseno hiperbólico de x.
Porque essas funções, elas são funções que são definidas em termos de somas e subtrações de funções exponenciais. Então, pela cara matemática daquilo que eu estou vendo que está se desenhando para mim, vai ser útil definir essas funções hiperbólicas. Então, o seno hiperbólico de x ele é definido como sendo a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. E aqui o cosseno hiperbólico ele é definido como sendo a exponencial de x mais a exponencial de menos x sobre 2. Uma coisa interessante, você pode notar o seguinte, que a exponencial de x é uma função que eu posso abrir em tese da seguinte forma. Exponencial de x menos exponencial de menos x mais exponencial de x mais exponencial de menos x. E aí aqui eu divido por 2. 2, 2. Se eu faço isso, esse cara corta com esse cara aqui, e esse cara fica exponencial de x sobre 2 mais ele sobre 2, que é o próprio exponencial de x. Então isso aqui funciona. Check. E é com base nessa ideia de eu pegar a função exponencial e quebrar ela numa parte ímpar e numa parte par que eu defino as funções hiperbólicas, senos e cossenos. E aí depois, as mesmas relações entre as funções seno e cosseno não hiperbólicas da trigonometria clássica, elas se aplicam também ao seu contexto hiperbólico. Então, seno sobre cosseno é tangente. Então, seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico também é tangente hiperbólica. E por aí vai, tá? Isso daqui vai ser útil para a gente porque vai ajudar a gente a simplificar os termos, tá? Então, se a gente olha para a função exponencial, né, a gente pode ver que a própria exponencial de x, ela é... Deixa eu tirar isso daqui. A mesma coisa que a soma do seno hiperbólico de x, aqui é uma definição, mais cosseno hiperbólico de x. Não vou usar isso aqui agora, mas fica aí guardado no nosso banco de dados, porque isso aqui vai ser útil daqui a pouquinho. Então, vamos para a próxima página. O que a gente tem que fazer? Estamos na equação 12 aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa parte aqui, curte só, essa primeira parte, que vai me informar o seguinte, que C2, vamos continuar aqui no cantinho, que C2 vai ser igual a θ na base menos C1. Então, isso aqui eu vou chamar de função equação asteriscos. Perfeito. E aí, eu vou organizar a minha equação aqui de baixo também, que aparece na equação 12, essa daqui, grandona, eu vou reorganizar alguns termos dela para poder fazer algum progresso aqui matemático. Então, eu vou colocar o C1 em evidência de um lado, C1 que multiplica a exponencial de ml, porque aparece aqui, ó, e aparece aqui, eu vou pôr esse cara em evidência. Então, eu vou ter C1 exponencial de ml, esse cara vai multiplicar 1, que é esse lado de cá, esse passa para lá somando, mais km sobre h. Então, mais km sobre h. Beleza. Do lado de lá, eu vou colocar C2 elevado a menos ml, exponencial de menos ml, perdão, em evidência. Então, esse cara foi para lá, com sinal de menos. Beleza. E o outro que estava aqui tinha um menos, com mais. Então aqui vai ficar km sobre h. É isso mesmo. Km sobre h. E aqui menos 1. Equação 2 asteriscos. E agora é só um algebrismo, tá, pessoal? Assim, não tem nada de muita física. Agora, toda a física dessa aula já foi. Agora é algebrismo. Agora eu vou fazer a álgebra para poder organizar esses termos, separar e no final ter uma expressão para θ em função de x, para uma única aleta, no caso mais simples possível. E essa é a treta que a gente vai ter que lidar para poder resolver ela. Mas eu quero resolver isso aqui que eu acho que é importante que vocês entendam. Eu vou chamar aqui, para poder simplificar a minha vida, esse cara aqui, km sobre h, só para organizar, vou chamar esse cara de A. Tá? Km sobre h vai ser A. Para a coisa não ficar muito bagunçada. E aí eu vou pegar, eu acho que cabe aqui embaixo, cabe com certeza. Vou pegar tudo isso aqui, e vou substituir asteriscos em 2
asteriscos, chamando esse cara de A. Aí eu vou ter o seguinte, C1 elevado a... Olha que bonito, velho. C1, eu acho tão legal quando a matemática vai ficando organizada, assim, numa estrutura que segue padrão, velho. Então, elevado a exponencial de ml, beleza. Do lado de cá, eu vou ter C1 exponencial. Deixa eu ver se está certo o meu sinal. Calma aí. 1 sobre H. Melhor. Não, vamos fazer com calma aqui para não ficar coisa acelerada. Vou apagar esse daqui. Já estava pulando uma equação lá de baixo. C1 elevado a ml, que multiplica... deixa eu ver aqui. Tá. 1 mais A. Beleza, que é esse lado de cá. Igual. Agora sim. No lugar de C2, agora sim, eu vou colocar θ base menos C1. Só que eu vou inverter. Vou pôr C1 menos θ base e aqui eu vou inverter a ordem desses caras. Então vai ficar C1 menos θ na base. Inverti o asteriscos para jogar no lugar de C2. É isso mesmo. A exponencial de menos ml continua onde está. E aqui, em vez de ser A menos 1, vai ser 1 menos A, porque eu inverti aqui o θb menos C1 por C1 menos θb. Então, aqui vai ser 1 menos A. Agora está fazendo sentido. Beleza. Aí, vou passar esse cara 1 sobre A para cá dividindo. E vou ficar com o seguinte. C1 exponencial de ml vai ser igual. Aqui eu vou multiplicar esse E elevado a menos ml por esses dois termos aqui. Então vai ficar C1E menos ml menos θ na base, E elevado a menos ml. É isso mesmo. E aqui vai ficar 1 menos A sobre 1 mais A. Beleza. Olha que treta, velho, para tirar esse C1 aqui, velho. Que massa. Agora eu vou fazer um negócio mais legal ainda. Vou colocar em evidência esse C1. Então daqui, ó, vou pôr C1 em evidência. Aqui eu vou ter exponencial de ml menos. Aqui tá vendo que tem um C1 aqui, ó, que aparece e tal? Pus em evidência. Passei para lá. Então, sinal de menos. Vai ficar... Só que esse C1 que está aqui, ó, multiplica todo mundo que está aqui. Ó, esse 1 menos A, pá. Então, esse cara vai ter que entrar aqui. Para eu pôr C1 em evidência. Então, vai ficar, abre parênteses, 1 menos A sobre 1 mais A. Novamente, exponencial agora de menos ml. Isso aqui vai ser igual ao que sobrou do lado de lá, que vai ser menos θ da base, exponencial de menos ml. E aqui eu vou ter 1 menos A sobre 1 mais A. Top! Essa equação aqui vai ser uma equação útil. Mas antes disso, para simplificar minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vamos chamar, para a coisa não ficar muito craudiada, esse termo aqui, 1 menos A sobre 1 mais A, chama isso aqui de B. Só para ficar mais claro de eu ver as relações aqui, as simplificações, não ficar tendo que escrever equações muito grandes. Se eu faço isso, eu posso organizar essa equação aqui da seguinte forma. Tá? Eu vou ter, um pouco em cima, cabe aqui, ó, tem uma paginazinha aqui embaixo. Eu vou ter C1, aqui é bom que você consegue acompanhar, que multiplica exponencial de ml, menos B, que multiplica exponencial de menos ml.
Beleza? Do lado de cá eu vou ter menos θ na base, exponencial de menos ml, e aqui b. Beleza. Então daqui eu vou isolar o C1, que eu estou buscando. O C1 vai ser... ótimo. Eu vou tirar esse menos e vou inverter aqui. Então esse cara vai ser b, que multiplica o θ na base, exponencial de menos ml, sobre b, que multiplica exponencial de menos ml, menos exponencial de ml. Yes! Tem uma expressão já mais agradável para o C1 aqui. Esse aqui vai ser meu C1. Veja que a grande treta aqui não é resolver a equação, é achar as constantes de integração a partir das condições de contorno. Essa vai ser minha equação 3 asteriscos. Eu vou substituir 3 asteriscos em qual equação, pelo amor de Deus? Porque a minha nomenclatura aqui do meu caderno ela não está compatível com a nomenclatura da aula que eu fiz aqui na mesa digital. Então, a equação 8, só para capitularizar aqui. Beleza, essa é a equação 8, a equação original. Então, eu vou substituir 3 asteriscos, vamos pôr aqui, que é essa expressão para C1. Nessa equação, que aqui, deixa eu ver qual que vai ser. Equação 10, essa aqui, ó. Equação original. Porque agora eu tenho C1, né? Agora eu tenho C1, então eu vou substituir isso aqui. E vou usar a equação que eu chamei aqui de... Calma aí, estou chegando lá. Tem muita página de conta. Mas eu estou acabando já. Ótimo. E vou usar a equação asteriscos, que é essa daqui. Ótimo. Por quê? Porque agora eu tenho C1. Aí eu vou jogar o C1 que eu tenho em asteriscos. Aí eu vou ter C2. E aí eu vou ter C1 e C2. E aí eu vou jogar na equação 10. Então substituindo asteriscos, 3 asteriscos em asteriscos. E tudo isso na equação 10. Espero que tenham entendido. O bom dessa aula gravada é que você pode voltar e tal. Não tem problema nenhum. Então acho que até, sei lá, pode ser uma coisa boa para os alunos. E aí eu vou ter uma expressão para θ em função de x, que vai ser o seguinte. Aí vai ficar grande o rolê, vai. Então bora lá. Vai ficar θ em função de x vai ser igual. Abre um... Odeio esses colchetes todo tremido, vai. Faz o seguinte, vai ser isso aqui, ó. Agora sim. E aqui eu vou ter... Beleza, vou ter que pôr aqui um denominador. Vamos separar um espaço aqui bonitinho. Pronto, que aí eu não fico tremendo, não fico achando a vida uma merda. Põe um sinal de mais já aqui. Aqui eu já vou colocar outro colchete. É claro que eu tenho que conseguir prever o tamanho dos termos que eu vou escrever, o que é uma coisa bastante difícil. Mas eu acho que vai rolar. Por eles grandão assim, fica bem bacana. E aqui eu vou ter que tirar isso daqui, porque aqui vai entrar um grande parênteses. E aqui vai entrar também um denominador. Então vou deixar esse aqui e vou preencher agora em cima dessa estrutura. Eu vou ter... depois acompanhem em casa, façam um teste, realmente faça essa conta mesmo. Não fica aceitando as coisas que eu falo, não. Pelo amor de Deus, véio. Desconfia de mim, velho. Questiona, saca? Então vou ter b, θ na base, exponencial de menos ml, sobre b, exponencial de menos ml, menos exponencial de ml. O que eu curto é fazer isso em sala de aula sem ficar olhando, assim, de improviso, errando tudo. Eu acho bem mais divertido, velho. E aqui eu vou ter exponencial
de mx, beleza? Aqui eu vou ter θ na base, que multiplica 1 menos b exponencial de menos ml. Olha como vai ficando grande a expressão, né? Isso aqui para uma única aleta de seção transversal uniforme, que é o caso mais simples possível. Para uma. No futuro, a ideia é que a gente coloque isso num banco de aletas. Aí vão surgir tabelas e parâmetros de engenharia para eu não ter que ficar resolvendo essas equações complicadas o tempo inteiro. Mas pelo menos uma vez resolver a equação direitinha para que vocês entendam os princípios físicos por trás da solução, a sequência argumentativa, né? Como é que a gente vai construindo o raciocínio e deixando ele mais complexo e mais abrangente, mais completo, acho que é importante. Então aqui eu vou ter B, que multiplica a exponencial de menos ml, menos a exponencial de ml, e aqui exponencial de menos mx. Isso daqui tipo, é a substituição direta desses termos aqui. Não acabou ainda, tá, pessoal? Ainda vou organizar isso aqui melhor, porque está muito craudiado. Eu quero deixar a coisa mais bonita. Eu falei de seno hiperbólico, de cosseno, e não usei, né? Deixei lá assim, isso aqui vai ser útil em algum momento. E por enquanto tá essa coisa assim, né? O que eu fiz aqui? Deixa eu só ver. Caralho, que coisa mais interessante que eu tô fazendo aqui, velho. Ótimo. Ótimo. Repara o seguinte, velho. Massa. O θ na base aparece nesse cara aqui, no numerador, e aparece aqui também multiplicando todo mundo, né? Então ele poderia estar fora desses dois colchetes e poderia vir para cá dividindo. Então daqui eu já posso organizar o seguinte. Dessa expressão ficar θ em função de x sobre θ na base. Pronto, já é legal. Né? Por quê? Porque a aleta ela está quente aqui e ela vai esfriando. Então ela vai de 1, essa razão, θ de x em relação à base, de 1 até onde tiver que chegar. Essa combinação, essa razão de termos já adimensional, te dá uma noção assim da intensidade do processo de resfriamento da aleta em função do que ela varia. Porque lembra que nesse M aparece o H, né, o coeficiente de transferência de calor por convecção, aparece a condutividade térmica, aparece ali perímetro. Então aparece geometria, aparece propriedades do material da aleta e aparece propriedades do flow que convecta. E essas propriedades vão afetar as inclinações dessa curva monotônica suave que eu estou buscando para representar como que a aleta vai esfriando da base até a ponta lá onde ela tem convecção na extremidade. Então essa razão de termos ela é legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desses dois termos para colocar todo mundo num denominador só. Então vai ficar aqui ó, um monte de termo. Até exagerar talvez esse tamanho, mas enfim. E aqui eu vou colocar embaixo esse b elevado a menos ml menos exponencial de ml. Então vai ficar b elevado a menos ml menos exponencial de ml. Se eu faço isso, já passando para cá, tá na base, eu vou ter o primeiro termo, vai ser exponencial de menos ml exponencial de mx. Massa demais. E o b, né, que está aqui, esse cara aqui, ó, e o b. Então, b que multiplica isso aqui. Beleza. Para o segundo termo, passei θ na base, aqui eu tenho um 1, que está solto, e tirei o mínimo múltiplo comum. Então, aqui vai aparecer mais, deixa eu ver se está direitinho, calma aí. Esse cara está aqui, beleza. mx menos mx, calma aí, ml. Deixa eu só conferir aqui porque é muita conta, velho. Tá certo aqui, mas eu quero entender. Eu não gosto de ficar copiando sem pensar, não. Isso me deixa um pouco agoniado. Então, eu dividi ali. Esse primeiro termo já foi modelado. Massa. O segundo termo, eu tenho um 1 ali. Então, em cima vai ficar... Ah, tá. Pode crer. Eu coloquei lá no final. Tá, beleza, então. Então, tá certo. Esse termo aqui... Beleza. Então, agora eu vou trabalhar esse termo aqui, ó. Tá? Depois eu venho para esse 1 aqui. Esse aqui eu tenho sinal de mais.
mas aqui eu tenho sinal de menos, então ele entra como menos mesmo. E vai ficar B, E elevado a menos ml, E elevado a menos mx. Perfeito. Agora tem esse 1 aqui, ó. Que quando eu tiro o mínimo múltiplo com esses caras aqui, esses dois vão ter que aparecer aqui e multiplicando por esse. Então vamos um por um. Eu vou ter mais B elevado a menos ml, que multiplica E de menos mx. Yes! E eu vou ter esse último cara aqui, ó. Porque esse aqui é desse primeiro, que multiplica esse daqui. Agora esse aqui, com sinal de menos, vinculado a esse 1, multiplicando esse cara aqui. Então, menos, yes, E elevado a ml, E elevado a menos mx. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Tá fazendo sentido na minha cabeça. Yes! A emoção de fazer isso em sala de aula assim, é 10 mil vezes maior, que você faz na frente de todo mundo e pega giz, e você vai vendo as coisas cortando e fica bonito, e é legal pra caralho. O que acontece aqui? Esse termo aqui, ó, corta com esse daqui, ó. Beleza? Só para ficar claro, esse primeiro termo aqui, né, ele vem de onde? B elevado a mx menos B. Tá, ele vem desse cara aqui, ó. Esse primeiro termo. E ele corta com esse segundo termo, perdão. E ele corta com esse terceiro termo, que vem desse denominador, quando multiplica esse 1 aqui e multiplica esse cara aqui em evidência. Eu estou tentando destacar de onde vem cada coisa para vocês poderem conferir aí, que eu não quero que vocês fiquem acreditando em mim, desconfia. Mas já cortou muita coisa, e a coisa fica bem mais amigável agora. A minha equação vai ser então simplesmente o seguinte. Θ de x sobre θ na base vai ser igual embaixo b exponencial de menos ml menos e elevado a ml em cima b exponencial de menos ml exponencial de mx menos exponencial de ml exponencial de menos mx. Já ficou bem mais compacto em relação ao que era antes. E não tem mais C1 e nem C2. Tem esse B, mas lembra que o B era função de A. E que o A, se a gente olha lá para cima, ele era função de coisas que são interessantes para a gente. Eu defini o A só para organizar. Lembra que o A aqui, ó, ele era a função da condutividade térmica, desse M e do H. E o M, que era a função de quê? O M mais em cima eu defini, ele era função do H, do perímetro, da condutividade e da área. Ou seja, coisas físicas geométricas que eu conheço. Massa. Estamos chegando. Agora o B, que é a treta, né, velho? Porque lembra que o B era 1 menos A mais A e tal. Então agora eu tenho que voltar e substituir o B pela função que ele tinha de A. Eu estou quase acabando na minha dedução, é porque o negócio realmente é meio denso, tá? Então, inclusive, pensando bem, eu posso fazer o seguinte, um negócio mais interessante, para não ficar aquela coisa só do professor desenvolvendo as ideias e já ter tipo um exercício vinculado à aula de hoje, que vai ser a finalização. Cheguei até aqui. O que vocês vão fazer em casa agora, então? Para casa. Pronto, é bom que eu perco menos tempo aqui com o algebrismo e deixo vocês com um desafiozinho para pensar um pouco também, senão fica só eu fazendo as coisas e vocês lá balançando a cabeça e botando fé e sem questionar. Então você tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Então, para casa, você faz o seguinte. Você vai mostrar que essa equação aqui, que eu vou dar um número para ela, deixa eu ver, 10, vamos ver, asteriscos, 11,
Tem 12? Tem 12. Essa vai ser a 13, então. Mostre que 13 pode ser escrita como? Agora sim, já vou pôr a expressão final e você vai mostrar isso em casa, tá? Usando as funções hiperbólicas e tal. Um desafiozinho para você quebrar um pouco a cabeça e treinar um pouquinho a sua capacidade de manipulação algébrica de termos e já se familiarizando com as variáveis do problema e tal. Então, θ ao longo de x sobre θ na base, esse cara vai ser igual, isso é para você mostrar em casa, é o exercício que fica da aula de hoje. Esse cara vai ser igual ao cosseno hiperbólico de m que multiplica L menos x, perfeito, menos, oh, perdão, mais h sobre mk, que multiplica o seno hiperbólico de m L menos x, perfeito. Embaixo eu vou ter o cosseno hiperbólico de ml mais h sobre mk, seno hiperbólico de ml. Isso aqui é para fazer em casa. Eu vou passar isso e mais uma atividade. Então, isso aqui vai ser 1. Mostrar isso daqui. Vai ser a atividade 1. E a 2 vai ser mais interessante. Na 2, eu quero que você faça o seguinte. Não é para me entregar, não. É só para você fazer isso daí, tá? Na 2, eu quero que você plote num programa de análise gráfica θ na base, perdão, θ sobre θ na base em função de x para diferentes valores de H, K, então, para diferentes capacidades do escoamento de convectar calor, para diferentes condutividades térmicas. E vamos ver se a gente pode, de repente, também colocar aqui também na minha análise. Deixa eu ver os parâmetros que surgiram. Cadê? Lá para cima. E para diferentes valores. Beleza. De H, de K e da razão AC. Perfeito. AC sobre perímetro. Isso aqui tem um porquê de eu pedir isso daqui, depois eu vou comentar. Então esse aqui, opa, Ctrl Z, queria fazer uma coisa reta, esqueci de colocar aqui. Então esses aqui seriam os exercícios da aula de hoje, tá? Bom, só para finalizar então a aula de hoje, que já estava muito longa, muito densa, fazendo aqui uma recapitulação, tá? O objetivo da aula de hoje foi desenvolver uma expressão matemática, né, que representasse como que a temperatura varia ao longo de uma única superfície estendida, que é uma aleta. Isso envolveu um balanço de energia, que foi a física utilizada na minha modelagem, que levou a uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, no caso mais geral não linear e não homogênea, que representa, no caso geral, como que essa temperatura varia ao longo de uma aleta com área da seção transversal variável. Depois eu particularizei essa equação para o caso mais simples, de uma aleta com área da seção transversal constante, uniforme, e resolvi para uma condição de contorno específica, e tive essa distribuição. Tá? Essa foi a aula de hoje. Ponto. Entendam bem a aula de hoje, entendam bem os argumentos utilizados, porque nas aulas subsequentes eu vou usar parte do que eu apresentei na aula de hoje para poder construir conceitos mais aplicáveis de engenharia e que vão permitir
uma modelagem mais completa, não só de uma única aleta, mas de conjuntos complexos aletados. Então, eu acho que a aleta é um assunto assim muito importante de engenharia, é um assunto que tem muita aplicação e é um assunto que a galera tem muita dúvida. Então, eu vou dedicar umas 3 aulas, pelo menos, 3 ou mais, para falar de aletas. Depois disso, eu acho que a gente pode encerrar essa parte inicial de condução. E aí vai começar a investigar convecção. Né? Não sei ainda, assim, porque eu sempre me empolgo, assim, sempre tem muita coisa para falar sobre tudo. Né? Então, assim, o meu horizonte curto de tempo é finalizar a aleta, fazer uma avaliação sobre aquilo que eu acho que talvez falte falar em condução, não faltará muita coisa, e depois começar já com convecção, que é uma outra pira, uma outra brisa, é um outro rolê que vai envolver mecânica dos fluidos, equação de Navier-Stokes, e assim, é bem diferente, tá? Esse curso eu não estou assim com pressa de acabar ele não. Vou gravar um curso completo de transporte de calor em massa, condução, convecção, radiação, aleta, e deixar aquilo documentado, né? E quando eu achar que, beleza, acabaram-se aqui os assuntos que eu acho que são pertinentes para a formação do engenheiro em transporte de calor e massa, aí acabou o curso. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela atenção na aula de hoje. Espero que tenham entendido, né, os assuntos da aula, as deduções, os conceitos. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.